Fala pessoal, nesse vídeo eu vou comentar sobre o viés indutivo, que é um conceito muito importante em aprendizado de máquina, e eu vou mostrar um exemplo dele acontecendo na prática com árvores de decisão. Então, o viés indutivo diz a seguinte ideia: quando você tem um modelo, por trás dele você tem um algoritmo que você usa para aprender com seus dados, formar o seu modelo, né? Só que esse algoritmo, ele adiciona vieses na sua aprendizagem e, por consequência, adiciona vieses às previsões do modelo. E é basicamente isso, a ideia por trás do viés indutivo. Por exemplo, na árvore de decisão, se você estiver prevendo uma variável numérica, para você ajustar a sua árvore de decisão, você precisa, através de critérios de informação, definir uma regra de corte para sua covariável. E se essa regra de corte for verdadeira ou falsa, você atribui um valor para y, né? Aqui, por exemplo, se x1 for maior que zero, se essa condição for falsa, y é igual a 5. Se essa condição for verdadeira, y é igual a 10. Mas vamos supor que aqui a relação entre x1 e y seja uma relação linear. Quando x1 cresce, y também cresce. Então a gente pode ter o seguinte problema: se o nosso conjunto de treinamento tiver valores para x1 que estão entre -5 e 5, a gente vai ter esses valores aqui para y. Mas vamos supor que depois que a gente ajusta o modelo, a gente recebe um dado diferente do treino, um dado de teste onde x1 é igual a 10. Então ele vai ver que x1 é maior que zero e vai dizer que y é igual a 10. Mas existe uma relação linear entre x e y, então o real valor de y seria, por exemplo, y igual a 15, porque o x1 é maior do que todos os nossos valores de x1 no nosso conjunto de treino, né? Então, essa previsão aqui não seria verdadeira, ela seria enviesada pelo nosso conjunto de treino. Então, aqui nesse notebook eu gerei alguns dados e ajustei uma árvore de decisão para ilustrar o conceito de uma forma mais simples. Aqui tem uma função que gera os dados para x e para y, onde x é gerado de uma normal, onde a gente especifica a média e o sigma, e y é igual a 2 vezes o x, ou seja, uma relação linear entre x e y, né? Então, aqui para o conjunto de treino, eu gerei uma normal padrão com média 0 e sigma 1, e no conjunto de teste, uma média 3 e sigma 1, ou seja, bem diferente os dados, né? Aqui eu ajustei a árvore de decisão, fiz as predições e coloquei nesse gráfico aqui. Aqui no gráfico a gente pode ver as predições do conjunto de treino, são esses pontos azuis, e as predições no conjunto de teste são esses pontos vermelhos, e aí a gente pode ver que ele, ao invés de seguir aquela relação linear, né, de 2 vezes o x, ele para aqui no topo, que foi basicamente onde ele parou no conjunto de treino. Agora, se a gente ajustar uma regressão linear, a gente repetindo o mesmo processo e usando os mesmos dados, né, a gente tem esse resultado. Uma linha reta, porque a regressão linear usa outro método para aprender através dos dados, né, e aí ela consegue generalizar melhor nesse caso. Então, se você ainda estiver aqui, eu agradeço pela sua atenção e esse é o viés indutivo.